Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o amor de seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é verdadeira. Pelo poder da tua palavra nós oramos pedindo, Deus, fale conosco. Entrega essa mensagem ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Romanos é uma carta daquelas das quais nós deveríamos ler várias vezes ao ano. Várias vezes. Toda carta, estou dizendo, não só o capítulo 5 ou capítulo 12, tem uma citação bem conhecida, ou o capítulo 8. Enfim, esta é uma daquelas cartas que você deve ler várias vezes no ano. Aqui está o fundamento da fé. Romanos foi escrito com uma intenção bem clara de esclarecer o assunto salvação, justificação pela fé. Em um tempo onde muitas justificativas eram encontradas para a salvação. Muitos argumentos eram dados para a salvação. E tinha, por exemplo, quem entendia que só por ter nascido judeu era salvo. Então a salvação estava no nascimento. Nasceu judeu é salvo. E Paulo escreve Romanos para dizer, não. O lugar aonde você nasceu não te salva. Você pode ter nascido em Israel, pode ter nascido na Espanha, pode ter nascido na Suíça, pode ter nascido na África, pode ter nascido na América Latina. Quem te salva é Jesus. O lugar aonde você nasceu não salva. Você pode até ter nascido em um berço evangélico. Não sei aonde vende esse berço, estou falando aleatoriamente, né? Porque o pessoal diz que nasce em berço evangélico, né? Quem nasce desde a barriga da mãe, às vezes, vem para a igreja, né? Enfim, você pode até ter nascido. Desde quando você nasceu, você vem para a igreja.
isso não salva você. Isso não é critério para a salvação. E tinha pessoas lá que achavam, lá entre os romanos, lá tinham os judeus. Tinha ali entre eles também o discurso, a tendência de que seria pelas obras. Pelas obras. Então, o que eu faço no sentido de obras de caridade, isso vai me salvar. Eu vou ajudar quem está com fome, vou dar roupa para quem está nu, vou dar comida para quem está com fome, vou dar água para quem está com sede. E essas obras, e o apóstolo Paulo, não só aqui em Romanos, mas em outros textos, ele faz questão, inclusive lá em Efésios, de dizer: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, a pessoa iria se gloriar, ela iria se achar, ela iria se encher e dizer: não, eu faço boas obras. Só que o meu irmão ali não faz, eu nunca vi ele fazendo boas obras. Então eu já estou salvo, porque eu faço boas ações. E Paulo diz: não, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Continua sendo por Jesus. Se tem uma obra que salva, é a obra de Jesus. É o que Jesus fez. E só para esclarecer aqui, porque num culto de ceia como esse, por exemplo, todo mês nós trazemos aqui mantimentos, né? Para dar comida para quem está com fome. Todo mês nós trazemos. Os irmãos trouxeram aqui, os diáconos levaram ali o cesto. Daqui a pouco esse cesto vai tornar cestas básicas. E se tiver faltando alguma coisa, nisso a própria igreja vai comprar para montar essas cestas básicas para dar para pessoas que têm necessidades, que estão passando por um momento difícil. Então, só para deixar bem claro aqui, que nós continuamos fazendo isso. Mas não para ter salvação, mas porque já somos salvos. Essa é a diferença. Você já tem Jesus, você já entregou sua vida a Cristo, você já se rendeu a Jesus como Senhor da sua vida, e Ele te salvou e não exigiu e não cobrou nada disso. Ele fez isso gratuitamente, porque Ele te ama, e agora, se comportando como uma pessoa salva, você pode ajudar outras pessoas sem interesse nenhum, sem querer aplauso, sem querer ser visto, sem interesse nenhum. Você pode ajudar outras pessoas que têm necessidade diversa. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, o capítulo 5 de Romanos, fala exatamente sobre isso. Você não precisa fazer nada para se justificar, porque é Deus quem te justifica. A justificação é pela fé. E nós podemos ter paz em Deus. É tanto que o texto começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre os benefícios de ser justificado pela fé e ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os benefícios? E benefício, eu estou querendo dizer assim, bênção. Porque tem gente que pensa que ser abençoado é só nas coisas materiais. Tem gente que tem essa ilusão. E olha, às vezes até desejando aquilo que é do outro, no que diz respeito às questões materiais. Mas a verdadeira bênção que Deus tem para você é espiritual.
E você não precisa ficar correndo atrás, porque já foi conquistada. Você tem que só viver. Então, as bênçãos materiais você corre atrás. Um bom trabalho, um bom emprego, galgar posições numa empresa, melhores recursos, juntar dinheiro, vai correndo atrás. Bênção material, vai correndo atrás. E se você tem Deus, Deus te abençoa também. Deus te abençoa, Deus te dá saúde, Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência. Então, vai correndo atrás de bênçãos materiais. Mas saiba, porém, que há bênçãos já conquistadas que você não precisa correr atrás. Você precisa só vivê-las. Só vivê-las. Porque Cristo já conquistou essas bênçãos para você. Jesus já conquistou essas bênçãos. Quais bênçãos são essas? Bom, o próprio versículo 1 diz da bênção de ter paz com Deus. Você sabe disso, né? Você sabe que o dinheiro pode comprar câmeras de segurança. O dinheiro pode comprar seguros para o seu veículo, para a sua casa. Você sabe, né? Que o dinheiro pode comprar segurança particular. Tem dinheiro para pagar 10 segurança particular? Sabe disso que o dinheiro pode comprar. Mas você sabe também que o dinheiro não compra paz. Não compra. Ele pode te rodear de um monte de coisa para que você tenha uma sensação de paz. Mas a paz, você não chega num balcão de supermercado. A paz, você não chega em um mercado. Você não entra lá em uma loja virtual, né? Porque hoje as pessoas compram tanto pelas lojas virtuais. E falam assim, quanto custa 10 minutos de paz? Você sabe que o dinheiro não pode comprar a paz. E Jesus, ele dá gratuitamente a paz. Sabe por que Jesus dá gratuitamente, irmãos? Porque não há dinheiro que compra. Tudo isso que eu falar aqui, não há dinheiro que compra. Não há, não existe milhões, nem bilhões e nem trilhões que compre aquilo que Jesus dá. É por isso que Jesus dá gratuitamente. Então esta é a primeira bênção, de acordo com esse breve relato que nós lemos aqui, de 11 versículos. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está em guerra, o mundo está em conflito, o mundo está em discussão, em debate, em amargura. O mundo está, um ofende o outro ofende o outro. O mundo está em guerra. Você está em paz. Porque você tem Jesus. Jesus, ele já foi apresentado pelo profeta antes de nascer. Antes de nascer, ele foi apresentado pelo profeta Isaías, o príncipe da paz. Jesus é a paz que nós precisamos. A bênção da paz, de ter o sossego. Em um mundo tão conturbado, em um mundo tão caótico, em um mundo tão terrível. Jesus é a paz que nós precisamos. E essa paz é gratuita. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, João narra isso quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não é como o mundo dá. Não é. Esta é a primeira bênção, irmãos. A bênção de paz com Deus. A segunda bênção é amigos, ao invés de inimigos. Porque o texto fala sobre reconciliação. O versículo 2 diz:
pela qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, irmãos, que um homem sem Deus, ele é considerado o inimigo de Deus. Uma pessoa sem Deus em sua vida, ela está nesse estado, esta é a sua condição. Porque tudo que ela faz para si mesma. Porque tudo que ela faz buscando as coisas para si. Então, uma pessoa que não tem Deus, a condição dela é essa. Ela é inimigo de Deus, porque ela ignora a presença de Deus, ela ignora a soberania, o senhorio, quem Deus é. Quando nós somos reconciliados com Deus e quando nós somos justificados mediante a fé e nós temos paz com Deus, então aquele conflito de inimizade ele se cessa e nós somos colocados então como amigos ao invés de inimigos. Eu queria ler um outro texto aqui, eu fiz só a citação de Efésios, mas veja o que Efésios capítulo 2, versículo 3 diz. Diz o seguinte: entre eles também nós andávamos no passado, todos nós andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Um homem sem Deus, ele anda assim. Assim anda um homem sem Deus. Fazendo a sua própria vontade, com uma inclinação, ou seja, com desejos para só as coisas desse mundo. Ele não tem desejo nenhum para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Um homem sem Deus, ele é assim. Ele só faz aquilo que é o desejo para o momento, para as coisas de hoje. Ele não tem nenhum olhar, ele não deseja nada de Deus. E o seu pensamento é dominado por isso. E aí, filhos da ira, ou seja, da indignação, distantes de Deus. E aí, quando nós somos justificados, nós saímos dessa condição. Olha, quer sair da condição de inimigo de Deus para estar na condição de amigo de Deus? É preciso ser justificado por Cristo. E isso é gratuitamente. A terceira bênção de ser justificado, pois, mediante a fé, além de ter paz, além de sair da condição de inimigo para amigo de Deus, é que nós temos acesso a Deus pela fé. É o que diz o versículo 2, pela qual obtivemos também acesso pela fé. Sabe, irmãos, que anteriormente, antes, sem Jesus, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. O Antigo Testamento não fala de pessoas que têm acesso a Deus sendo todo Israel. Quem tem acesso a Deus é um grupo bem específico de pessoas. Sacerdotes, profetas, reis. Mas o povo não tem acesso a Deus. Eles não podem fazer uma oração direta a Deus. Se eles quisessem falar com Deus, eles tinham que ir lá no sacerdote. E falar com o sacerdote: olha, eu preciso oferecer um sacrifício. Eu preciso pedir perdão para Deus. E o Senhor pode oferecer esse sacrifício e pedir esse perdão para Deus por mim?
Era assim, era por meio de alguém. Tinha um intercessor, tinha um intermediário, que era o sacerdote. Se eles quisessem ouvir Deus falando, tinha que ser por meio do profeta. E o profeta então trazia a mensagem de Deus e falava com eles o que Deus mandou dizer. Porque profeta, literalmente, é aquele que anuncia, aquele que tem uma mensagem. E aí vem Jesus. Aí vem Jesus e diz: acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Esse tempo não existe mais. Porque a partir de agora, você tem acesso a Deus. Como isso é? Mediante a fé. É preciso acreditar que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E aí você vai a Jesus, que é Deus. E você vai diretamente, você pode orar. Você pode falar com Deus, clamar. Você pode fazer as suas preces, intercessões. E você pode ouvir Deus também diretamente falando contigo, porque a palavra de Deus está em sua mão. E você pode ouvir Deus falando contigo. Mediante a fé, você tem, olha que bênção, você tem acesso a Deus. E você pode ficar firme. Você pode permanecer firme, falando com Deus, ouvindo Deus falar com você, porque esta é uma bênção. Essa é uma bênção, poder falar com Deus todos os dias e poder ouvir Deus falando todos os dias. Essa é uma bênção conquistada por Jesus. A quarta bênção é a graça. Ainda no versículo 2, né? Fala: a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu irmão, nós não merecemos nada de Deus. Quem sabe, talvez, a disciplina, o castigo. Nós não merecemos nada de Deus. Nada. Mas a graça é exatamente isso. É Deus dizendo assim: olha, você não merece. Não é jogando na sua cara, porque os nossos relacionamentos são assim, né? Quando você faz alguma coisa para alguém, humanamente falando, que aquela pessoa não merece, fica naquela vontade de jogar na cara da pessoa. Fala: olha, você não merece eu fazer isso para você. Você não merece o que eu estou fazendo para você. Isso não é graça. Isso não é graça. A graça de Deus é quando Deus olha para nós e diz assim: você não merece, só que eu te amo tanto. Só que eu te amo tanto, eu amo tanto a sua vida. Você é tão precioso para mim. Você não merece, mas eu vou fazer. Porque o meu amor não coloca condições. É um amor incondicional. E isso que é a graça de Deus. Deus abençoando você. Deus amando você. Mesmo você não merecendo, mas Ele amando e rodeando você de cuidado. Graça, graça é isso. Essa é uma bênção conquistada, porque o maior amor foi demonstrado por nós. A quarta bênção, irmãos, é a esperança. Versículo 3. E o versículo 4. A esperança da glória de Deus.
E ainda no versículo 3 fala também da alegria gloriosa e da perseverança. Veja o que diz aqui. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como pode? Como pode? Nos gloriamos na tribulação. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Pessoas, né, que sofreram bastante em períodos da sua vida, sofreram grandes dificuldades em algum período, em algum momento da sua vida, e ela conseguiu manter a sua fé em Deus, mesmo diante daquela tribulação, daquele momento que foi tão dificultoso, tão difícil para a sua vida. Mas mesmo assim, diante daquele problema, daquela tribulação, daquela angústia, naquele momento da sua vida, e ela conseguiu ainda assim permanecer firme em Deus, ela vai ser uma pessoa resiliente em muitas outras fases da sua vida. Ela vai ter essa capacidade de se erguer perante tantas outras dificuldades que ela enfrentará, sem se desmoronar, sem se perder. Esperança é isso, irmãos. Sabe por que a esperança é uma bênção? E ela não nos deixa decepcionar. Porque é diferente de você ter uma expectativa. A expectativa que nós colocamos em pessoas, elas nos decepcionam, porque estão baseadas em pessoas. Mas a esperança, presta atenção nisso, ela se baseia no caráter de Deus. Você olha para Deus e diz assim: eu sei quem Ele é. Eis o caráter de Deus, quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu confio nesse Deus. Essa esperança é baseada em um caráter perfeito. Os homens não. Os homens, eles têm diversas dificuldades para cumprir as expectativas que projetam neles. Porque nós temos um caráter falho, mesmo lutando para ser bom caráter, para ter integridade. Já Deus não tem esse problema. O caráter de Deus é perfeito. Então eu sei quem é esse Deus. Eu confio nesse Deus. Ou seja, nos homens, como se fala aí no popular, né? Não coloque a sua mão para queimar. É porque às vezes no popular as pessoas falam isso, né? Não, eu coloco minha mão no fogo para essa pessoa aí. Vai queimar. Porque a expectativa em homens, elas nos decepcionam. Com certeza você já se decepcionou com homens. Com certeza. Você colocou expectativa em alguém e não foi correspondido e você ficou decepcionado. O que eu trago para você nessa mensagem é: não tenha expectativa, coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Porque o caráter de Deus, você pode confiar sem ter dúvida alguma. Você tem um Deus que é perfeito e você pode confiar com toda a sua fé, com toda a sua esperança.
E é por isso que o texto diz aqui, o versículo 2, o final do versículo 2, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós podemos olhar para a tribulação e, com base nessa esperança da glória de Deus, também nos gloriarmos, não em nós, não no problema, mas na glória de Deus. Então nós não, o texto na Bíblia não está dizendo aqui para você se alegrar, não é. Você se alegrar porque está passando uma dificuldade, um problema, uma luta, uma tribulação, e você ficar todo, né, pomposo e todo cheio de glória, porque, não, eu estou passando umas lutas aí, é bom demais. Não é bom passar nem luta não, irmão. Não é bom passar nem prova não é bom passar nem tribulação não, nem angústia não. Mas você pode olhar para isso, para a tribulação, para a angústia, para o momento difícil da sua vida e dizer, a glória de Deus vai se manifestar ali. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Para que nós nos gloriamos na esperança de Deus. De que temos um Deus e que o seu caráter é santo, é justo, é verdadeiro. Não há corrupção no caráter de Deus. Ele é santo, ele é justo. Além disso, irmãos, as bênçãos que nós recebemos quando somos justificados pela fé, não pelos seus atos, mas pela fé em Jesus, a bênção é o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. E olha o que diz o versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O amor é uma grande bênção. O amor é uma grande bênção. Vou voltar lá à comparação da primeira, da paz, né? Você sabe que o amor, ele não se compra também. Você pode comprar presentes, você pode rodear a pessoa que você gosta de mimos, de coisas, e mesmo assim não ser amado. Mesmo assim não ser amado. Não sei, talvez seja por isso que no início dos relacionamentos, né, os jovens compram algumas coisas, né, para as meninas que eles estão gostando, né? E aí depois que casa, para de comprar, né? Continua? Talvez, diz assim, agora eu já tenho o amor dela, né? Agora ela já é o amor da minha vida. Você vê que não é para comprar o amor, é para chamar a atenção. Então você compra alguma coisa e dá para a pessoa que você gosta para chamar a atenção. Para dar alguns sinais. Mas o amor, ele é uma construção, ele não é assim. O dinheiro não compra. Precisa conviver, precisa se relacionar. Uma coisa é você amar ganhando presente toda semana, outra coisa é você amar acordando todo dia junto e olhando para a face do cidadão. No primeiro raio de sol. É por isso, irmãos, que não tem dinheiro. E é por isso que Deus diz assim, o amor, ele tem que ser um ato gratuito. O amor tem que ser algo gratuito. Não vai pagar.
Se você quiser um amor verdadeiro, se você quiser um amor de um Deus que tem um caráter santo, justo, amoroso, esse Deus está dizendo, é gratuito. A grande prova disso, veja que tem uma prova. Romanos diz a prova, mas Deus prova, olha, tem uma prova, Deus prova o seu amor. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, quando? Quando você ficou com os olhos brilhando e como eu estou apaixonado. Quando você diz, eu também te amo. Não! Quando você odiava Deus, quando você estava em pecado, quando você não queria nada com Deus, mesmo assim, Ele provou o amor por você. Mesmo você sendo pecador. Tem pessoas que acham que não merecem o amor de Deus, não interessa. Deus te ama, você achando que merece ou não, Deus te ama, você é alvo do amor de Deus. Deus te perdoa, Deus te abraça, Ele tem o amor perfeito para você. Apenas, mesmo se você acha que não pode ser amado por Deus, ou não pode ser amado de fato por alguém, apenas aceite o fato que Deus te ama. Aceite apenas isso. E diga, Deus, eu aceito então que eu sou amado e eu estou grato. E eu quero viver esse amor. E você vai viver intensamente o amor de Deus. Porque esse amor já foi demonstrado. Esse amor já foi demonstrado. Não sinta assim, meu irmão. Não sinta que você é amado. Não é amado. Não sinta assim. Não tem esse sentimento. Porque Deus, essa é uma certeza. Deus te ama. Para finalizar, a maior bênção de todas é esta salvação. Você cheio do Espírito Santo, você salvo da ira de Deus e você reconciliado com Deus. É o que diz os versículos 9 ao 11. Alguns pregadores, tem algum costume de fazer a pergunta assim, quem aqui tem certeza da sua salvação? Eu não estou fazendo a pergunta não, não precisa levantar a mão. Mas aí pergunta, levanta a mão, quem tem certeza da sua salvação? E aí algumas pessoas levantam, outras não. Isso quer dizer que algumas têm certeza, outras não têm. Só que quem não tem, geralmente fala assim, não, mas é só Deus, Só Deus que sabe. Só que Deus está dizendo que você também tem que saber, irmão. Deus está dizendo que você também tem que saber se você é salvo ou não. Mas aonde Deus diz isso aí, pastor? Acabei de ler aqui. Acabei de ler. Mediante Jesus, o qual agora nós recebemos a reconciliação. Se você sabe que você é amigo de Deus, então você tem certeza da sua salvação. Se você é inimigo de Deus, se você não tem amizade nenhuma, não é reconciliado, a certeza da salvação é a reconciliação. Inclusive o próprio apóstolo Paulo escreve intensamente isso aos Coríntios, para falar sobre o ministério da reconciliação. Se a pessoa tem dúvida, se ela não foi reconciliada com Deus, então ela tem dúvida da sua salvação. O que dá certeza da salvação é quando alguém diz assim, eu sou amigo de Deus. Eu fui reconciliado. Eu ando com Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus. A Bíblia deixa claro que você pode ter certeza sim da sua salvação. Não é só Deus não. Você não pode ter certeza do irmão que está do seu lado. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, seu filho, seu tio, sua tia, pode ser quem for. Aí você não pode ter certeza da pessoa que está do seu lado. Você não pode. Mas da sua é você e Deus. É a sua vida com Deus.
É o quanto você é amigo de Deus. O quanto você é reconciliado, o quanto você caminha com Deus. Aí você pode ter certeza da sua salvação. Você pode. Porque você pode dizer, não, eu fui reconciliado. E eu tenho paz em Deus. Eis as bênçãos. Elas já foram dadas. Elas já foram conquistadas. E custou o sangue de Jesus naquela cruz. Eu gostaria de fato que você vivesse, enquanto você corre atrás de tanta coisa na sua vida, enquanto você está na sua correria, você está correndo atrás de tantas coisas. Eu gostaria de aconselhar você, meu irmão, não esquecesse de viver aquilo que Deus já correu atrás por você. Deus já conquistou por você naquela cruz. Não esqueça disso, não esqueça disso. Você precisa, enquanto você vive aqui nessa terra, não é errado isso. Você correr atrás de tantas coisas, você está fazendo tanta coisa, está envolvido em tanta coisa, está ganhando tanto dinheiro. Estou dizendo que isso é errado. Mas não esqueça que as maiores conquistas Jesus já conquistou. E você precisa vivê-la, meu irmão. Você precisa vivê-las. Como é bom viver em paz com Deus. Passando por uma tribulação daquelas. Uma tribulação daquelas. E dizer, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Passando por uma luta na família. Que não queria enfrentar no trabalho. Enfrentando uma angústia. E você poder dizer, eu fui reconciliado, eu sou amigo de Deus. Eu fui reconciliado. Eu tenho amor, eu sou amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Não há nada melhor, não há nada melhor. E aí Deus vai te dando força, Deus vai te dando alegria, Deus vai te dando saúde. E Deus vai te dando coragem, e Ele vai te dando esperança, Ele vai te impulsionando para que você vença todas essas lutas e que você conquiste tudo que você tem de conquistar. Deus vai te ajudando nisso, mas não esqueça Deus primeiro. Deus primeiro. É Deus primeiro, meu irmão. E o resto vai ser acrescentado.